Então ele se revoltou. Ele disse, eu não vou devolver mais para vocês, eu não vou mais servir vocês, eu não vou mais ser subjugado a vocês. Então o Jorão estava ali defendendo a sua causa. Josafá estava ali porque era irmão, era amigo, era companheiro, era meio parente, estava ali para ajudar o companheiro. Só que às vezes você entra num negócio desse para ajudar o companheiro e acaba se enrolando também. Acaba se prejudicando também. Você pode perceber que a guerra não era contra Josafá. A guerra não era contra Edom. A guerra era contra Jorão. A luta era com Jorão. O problema era de Jorão. Não era de Josafá. Aí Jorão, então, muito inteligente, chamou o irmão Josafá para pagar o preço com ele. De quebra, ainda levou o irmão Edom, o rei de Edom. Depois de 7 dias de caminhada, que a coisa estava perdida, que estava tudo falido, que a coisa estava dando para a morte, Jorão logo disse, é isso aí que vale servir esse Deus. É isso aí, é o valor que nós temos de servir esse Deus. Olha aí, esse Deus nos trouxe para esse deserto, esse Deus permitiu que nós andássemos 7 dias, esse Deus permitiu que nossas águas acabassem, e esse Deus agora vai nos matar. A culpa é desse Deus. Está vendo, Josafá? O que vale nós confiarmos nesse Deus? Antes confiasse nos deuses de meu pai e de minha mãe, de Jezabel e de Acabe, que era o Baal. Antes confiasse nele. E Josafá então disse, não tem um profeta aqui? Aleluia. Não tem um homem de Deus aqui que possa orar, que possa intervir, que possa buscar a face de Deus para saber o que Deus vai falar, o que Deus vai dizer, qual a direção que Jeová vai nos dar? E foi dito, olha, tem um profeta aí, Eliseu, o que deitava água nas mãos do profeta Elias. Ele tem a palavra do Senhor. Mandaram chamar então o Eliseu. Eliseu já foi para lá, já foi indignado. Por que indignado? Porque antes de começar essa batalha, a primeira coisa que Jorão e Josafá e o rei de Edom tinha que saber é se era da vontade de Deus que eles fossem do encontro do inimigo. Eles não confiaram no Senhor. Eles acreditaram na sua força bélica, nas suas armas, nas suas lanças e no seu exército. Eles não consultaram o Senhor para saber se era da vontade do Senhor essa guerra, essa luta, essa peleja. Simplesmente foram. Josafá foi também, servo do Senhor. Servo do Senhor. Irmão, eu estou cansado de ver servo de Deus, entendeu? Entrar na luta, entrar na peleja, por pessoas que se dizem crentes, mas não são. Porque o Jorão, ele se dizia crente, mas não era. Ele não era. Ele só queria servir a Deus na hora do aperto. Na hora da luta, da dificuldade, ele buscava o Senhor. Se a coisa não desse certo, ele condenava o Senhor. Mas na hora da bonança, da prosperidade, que a coisa estava indo bem, diz aqui a palavra que ele servia a Baal. Ele servia ao demônio. Ele era satanista. Ele servia a Satanás. Mas quando as coisas pioravam, que Satanás não podia dar jeito, que Satanás não podia resolver, ele confiava, ele acreditava que o Senhor podia fazer. E quando não fazia, porque Deus não dá sua glória a homem, e nem a imagem, e nem a demônios, que é Isaías 42, versículo 8, Deus não dá sua glória a homem, nem a imagem de escultura. Quando Deus não fazia, ele então criticava o Senhor, como aconteceu aqui no capítulo 3, que ele condenou o Senhor, que ele criticou o Senhor, que ele culpou o Senhor pela situação que eles estavam passando, pelo momento de crítico que eles estavam passando. Ele não buscou Josafá, não. Josafá disse, olha, não tem um profeta aqui, não? Disse, olha, tem um profeta Eliseu. Eliseu foi, quando Eliseu chegou, Eliseu já chegou metendo cajado. Disse, ué, por que você está consultando para mim? Por quê? Consulta os deuses do teu pai. Verdade. Consulta os deuses da tua mãe. Consulta os deuses lá que sua mãe serviu, seu pai serviu. Por que você está consultando o Senhor? O teu Deus não tem poder para resolver isso, não? Aí o Jorão falou, não, eu não vou consultar Deus em o nome do meu pai e minha mãe, não. Sabe por quê? Porque foi o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus que me colocou nessa situação. E não foi. Entendeu? Aí Josafá olhou para ele, se não fosse a presença aqui de Josafá, ele dizendo, se não fosse a presença de Josafá, rei de Israel, eu nem te contemplaria.
eu nem te receberia na minha presença. Porque você é adorador de Baal, você é satanista. Você não tem nada com o Senhor. Você está entre o povo de Deus, entre o povo de Israel, mas você não tem nada de Deus. Está cheio de crente assim. Está cheio de crente assim. Entre o povo de Deus, entre a nação do Senhor, mas não tem nada de crente. Na verdade, ele é o povo do diabo. Ele serve ao Satanás. Mas ele está ali no meio do povo de Deus. Está ali envolvido com a casa de Israel. A mesma coisa era Jorão. Então Josafá, então, disse: profeta Eliseu, busque o Senhor por nós. A situação que nós estamos vivendo. Busque o Senhor por nós. E então Eliseu disse: só tem um tangedor aí, um homem que toca uma harpa, um homem que louva, um homem que adora o Senhor, que saiba adorar o Senhor. Só tem um homem que toca harpa aí. Então me trazia esse homem. Aí trouxeram o homem da adoração, o levita. E o levita então começou a adorar o Senhor. O levita começou a dedilhar sua harpa. E diz a palavra do Senhor que no momento que ele dedilhava a sua harpa, no momento que ele louvava, a unção do Senhor, a glória do Senhor veio sobre o profeta Eliseu. E naquele momento de adoração, naquele momento de estar servindo o Senhor em louvores, a presença do Senhor desceu sobre o profeta. E ele, movido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus sobre ele, então ele profetizou. Assim diz o Senhor: não vai ter vento, não vai ter nuvem, não vai ter chuva, mas esse deserto vai se encher de tanta água, mas de tanta água, que vai beber o vosso gado, o vosso animal, e todos vós bebereis dessa água, e ainda há de sobejar. Porquanto, neste vale, neste deserto, faça covas, abra cisternas, para quando a água do Senhor passar, essas covas venham receber da água de Deus. Eu quero lhe fazer mais essa pergunta: você abriria essas covas? Você abriria essas covas? No meio do deserto? No meio do deserto, 7 dias dentro do deserto. Você já cavou na areia? Quem já cavou na areia aqui, irmão? Irmão, cavar na areia é uma tristeza. Você tira uma pá de areia, parece que cai 2. Você tira 2, parece que cai 4. E você, quanto mais areia você tira, mais areia aparece no buraco. E o profeta diz: fazei nesse vale covas. Covas é coisa de 7 palmos. Uma cova tem 7 palmos. Tem 2 metros de comprimento. Uma cova, ela tem 2 metros de comprimento por 7 palmos de fundura. Irmão, imagina cavar uma cova de 2 metros de comprimento por 7 de fundura dentro do deserto. E além do mais, desprovido de força humana, muita sede, muito cansaço, afadigado, debilitado, o sol arrebentando. E o profeta simplesmente diz: não vai ter chuva, não vai ter nuvem e não vai ter vento. Ou seja, o vento traz a nuvem encarregada traz a chuva. Não vai ter vento. Se não tem vento, não tem nuvem. Se não tem nuvem, não tem água. Mas, no entanto, não vai ter chuva. Mas o Senhor está dizendo que o vale vai se encher de água. 7 dias, meu irmão. Olhando assim, só as dunas, só a areia, aquelas montanhas de areia, aquele sol arrebentando. Você cavaria? Não, você cavaria. Não tinha nem pá, nem enxada. Ia ter que cavar com lata. Ia ter que cavar com os escudos. Ia ter que improvisar a ferramenta. Já não tinha ferramenta também. A ferramenta que eles tinham em mãos era um escudo, uma espada, a lança e o seu arco e flecha. E as suas flechas. Não tinha ferramenta, não tinha pá, não tinha enxada, não tinha cavadeira. E aí? Você cavaria, irmão? Não. E ali o cara está falando que se eles estavam passando aquela situação, o culpado era o Senhor. E no momento que o profeta liberou essa palavra, eu tenho certeza, irmão,
que Jorão, ele disse, sabe para que ele mandou vocês abrir a cova? Sabe para quê? Para vocês serem sepultados nessa cova. Foi por isso que o Senhor mandou abrir a cova. O Senhor mandou abrir a cova, que quando vocês morrerem de sede, é só jogar para dentro e tampar. Entendeu? E ainda tinha ali o Jorão para ficar lançando a palavra de fermentação. Porque um pouco de fermento levenda toda a massa. As más conversações, como os bons costumes. Os bons costumes. E o cara ali falando, murmurando, murmuração. Eu já falei sobre isso, né? Murmuração. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:10 que o povo de Israel foi destruído no deserto por murmuração. Por murmuração, o povo foi destruído no deserto. Nós vivemos isso aqui há poucos dias atrás, naquela ministração. Amém? E o cara murmurando, bom é servir Baal, porque Baal, ele não ia nos deixar de sede, Baal ia mandar a chuva, Baal ia mandar a nuvem, Baal ia mandar o vento, Baal ia nos garantir vitória, Baal ia nos abençoar. E ali, Josafá, gente, vamos cavar, se o profeta falou que vai ter água, vamos fazer nossas covas, vamos cavar. E ali Josafá cavando, junto com o povo de Judá cavando. O povo de Israel, rebelde que só, porque segundo é o povo é a segunda liderança, o povo é a segunda liderança, amém? E ali o povo de Israel não cavava. E o Edom? O Edom no meio. Edom é aquele irmão que não tem decisão própria, né? Edom é aquele irmão que ele vai pela cabeça do outro. Se ele está com o irmão que é crente, ele vira crente, ele vira o Pentecostes. Se ele está com o irmão que é ímpio, meio desviado, ele fica ímpio e desviado também. Ele não tem uma personalidade, ele não tem uma firmeza, ele não tem um caráter, ele não tem decisão própria, ele não tem determinação que o Senhor é Deus e ele tem que servir o Senhor e não importa a situação. E Edom ali no meio. Edom, quando viu Josafá e a nação de Judá cavando, o que Edom fez? Começou a cavar também. E vamos cavar, gente. Vamos cavar porque Jeová vai mandar água. Vamos cavar porque Jeová vai mandar bênção. E vamos cavar. Daqui a pouco, Edom estava cavando, porque Josafá cavava, e Judá cavava. Daqui a pouco vinha Jorão e dizia para ele, Edom, não perca o seu tempo, Edom. Não vale a pena confiar nesse Deus, não. Edom, essa cova aí, esse que você está abrindo, vai te sepultar, vai te enterrar. Ele, é mesmo, né? É mesmo? Desse jeito, né? Deus vai mandar, não vai mandar, não. Ele, tampa esse buraco aí, gente. Vamos tampar esse negócio aí, porque Jeová não vai mandar, não. Bora servir a Baal. Daqui a pouco, Jorão ia embora e Edom ficava ali olhando. Daqui a pouco, Josafá e o povo de Judá olhavam para Edom. Edom, tu vai dar ouvido ao diabo, Edom? Tu vai dar ouvido a Satanás, Edom? Se Deus falou que vai mandar, se Deus falou que vai prover, confia nele. É isso mesmo, se Deus falou, eu vou fazer. E tá, eu vou cavar de novo. E começava do zero de novo. Tem crente assim, irmão. Tem crente desse jeitinho, que é igual piolho. Vai na cabeça dos outros. Entendeu? Ele não tem uma firmeza, uma personalidade. Tanto que ele liga, ô fulano, tudo bem? Você vai para a igreja hoje? Não, hoje eu não vou não. Ah, se você fosse, eu ia. Em vez de ele ligar para a pessoa e dizer, vai para a igreja hoje? Vou, porque eu estou indo também, vamos junto. Se a pessoa disser para ele assim, não, eu estou indo. Ah, espera que eu vou também. Se você não vou não. Ah, também não estou com vontade de ir também não. Já viu irmãos assim? Só vai para a igreja quando alguém chama? Só vai para a igreja carregado, puxado, rebocado, empurrado. Pessoas que vivem na cabeça dos outros, na fé alheia. E nós não podemos viver na fé alheia. Você tem que viver a sua fé. Você tem que viver a sua fé. Você tem que ter a sua fé. Não adianta você querer se apoiar na minha fé. A minha fé, já diz o nome, é a minha fé. Você tem que ter a sua fé. Pois a Bíblia diz em Gálatas 3:11 que o justo de Deus anda por fé. Ele anda por fé. Gálatas 3:11 diz que ele anda por fé. Entendeu? Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, diz que o justo de Deus, ele será salvo por fé. Então, quer dizer, ele anda por fé, e ele é salvo por fé. Entendeu? E Romanos 1,17, que a irmã ali citou, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, Romanos 1,17, o justo vive por fé.
Gálatas, o justo anda por fé. Gálatas 3:11. Entendeu? Ele anda por fé. E Hebreus 10:38 diz que o justo é salvo por fé. Então você tem que ter a sua fé. Diga para o seu irmão, mova-se na sua fé. Porque senão você vem para a igreja, você glorifica, você exalta. Aleluia! Quando você sai da igreja, acabou você. Você se torna um derrotado, um fracassado, um débil na fé. Por quê? Porque você não está se movendo em cima da sua fé. E o Senhor quer que você se mova em cima da sua fé. Todas as vezes que Jesus operou um milagre, Ele disse, receber esse milagre pela tua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te libertou. Então é a tua fé. Diga para o Senhor, é a minha fé, irmão. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, declarando assim, se você não tem fé para fazer isso, ou você não tem fé para fazer aquilo, pela minha fé, faça agora. Você não vai fazer nada pela fé alheia. A fé é igual dinheiro, irmão. A fé é igual dinheiro. Eu posso fazer por isso com o dinheiro do irmão? Não, primeiro ele está no banco, está na conta dele, e só ele que tem a senha. Então, se eu for lá no armazém ali, no mercado, eu quero comprar aqui no nome do Adriano. Com o dinheiro do Adriano. Mas cadê o Adriano? Não, o Adriano está em casa. Ele, não, Adriano, eu vou comprar o nome dele, não aceita. Fé é igual dinheiro. Você tem que ter a sua para poder caminhar, para poder comprar, para poder negociar. É igual dinheiro. Fé é um dom particular. Aleluia. Você tem que ter a sua medida de fé. Entendeu? E o Edom não, o Edom estava ali. Josafá cavava, ele cavava. Jorão vinha dar uma opinião, ele parava de cavar, e além de parar, ele tampava o que ele havia feito. É aquele tipo de irmão que adianta? Fui para a igreja, fiz campanha, fiz isso, fiz aquilo, agora perdi foi meu tempo. O que ele está fazendo? Ele está tampando tudo aquilo que ele fez. Ele está perdendo tudo aquilo que ele fez. Bom, e a palavra diz que o profeta entregou a palavra do Senhor, e a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crê em Deus e estarei seguro, ó Israel. Crê em Deus, ó Judá, e prosperarei. 2 Crônicas 20:20. Então, quando você crê em Deus, além de você ter segurança, você vai ter também a prosperidade. E o que eles estavam precisando ali era da prosperidade das águas. As águas de Deus, as águas do Senhor teriam que chegar àquele deserto. Porque se não chegassem, irmão, talvez eles não chegassem outro dia. Eles morreriam antes. Então as águas de Deus era algo que tinha que ser imediatamente. Tinha que ser para já, para logo, para agora. É a situação de pessoas aqui hoje, irmão. Tem que ser para hoje, pastor. Pastor, o senhor tem que fazer para hoje. Eu não posso mais aguentar mais um dia, mais 2 dias ou mais uma semana. Daqui uma semana, se Deus não fizer, acabou. Eu vou ter que entregar isso, entregar aquilo, vou ter que fazer disso, fazer daquilo. Eu vou ter que realmente ficar desprovido do que eu tenho. Porque eu vou ter que devolver tudo. Eu não tenho mais como sobreviver da forma que eu estou. Mas o Senhor, Ele não desampara os seus. Diga amém. O Senhor, Ele não deixa os seus. Ele está sempre presente com os seus. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa. Ele está conosco em todos os tempos, em todos os momentos e em toda hora. Diga amém. E diz a Bíblia, irmãos, que depois de liberar aquela palavra, uns cavaram, outros não cavaram, outros cavaram e pararam de cavar. Mas o que nos importa agora é que não houve a tal chuva. E também não houve a nuvem carregada. E também não houve o vento. Não teve nada que pudesse trazer a água. Passaram aquele dia e a noite. Mas pela manhã, bem cedinho, quando Israel, quando Judá, quando Jorão, quando Josafá e quando Edom olharam para o caminho do deserto, para o caminho de Edom, eles viram, sabe o quê? Uma parede de água que vinha caminhando pelo meio do deserto. Uma parede de água que vinha caminhando. O Senhor foi olhar no rio, o Senhor foi olhar, retirou uma porção de água com a sua poderosa mão e veio trazendo aquela água pelo meio do deserto. A água veio andando pelo meio do deserto. Ao longe,
Ao longe, que não dava para distinguir o que estava acontecendo, lá Jorão, eu falei? Lá vem Moabe, lá vem os inimigos, olha aí as covas abertas, vai nos matar e vai nos enterrar nessas covas. Aí Edom, no meio daquele conflito de opiniões, de pensamentos, daquele conflito de personalidade em Deus, ele disse, está vendo, vou morrer agora. E Josafá, não, gente, aquilo lá é o milagre de Deus que veio andando pelo meio do deserto. Aquilo lá é o milagre de Deus. Aquilo lá é as águas de Deus que vem andando pelo meio do deserto. E Edom olhava, aquilo lá é as águas de Deus, é o milagre de Deus que vem pelo meio do deserto. Aí Josafá, que água, rapaz? Aquilo lá é as espadas, é as lanças, é o exército Moabe, é os inimigos, aquilo lá é os inimigos que está vindo. Quer dizer, é uma situação, né? Você tem que ter a sua fé própria, tem que ter a sua opinião formatada, pronta. Você tem que ser o que você é. Você não pode ser guiado por fulano, nem por Beltrano, nem por irmão e nem por irmã. Você não pode ser manipulada. Manipulação é coisa de demônios. Manipulação é coisa de diabo. Tem pessoas que dirigem um rebanho, ou se diz líder, se diz missionário, se diz pastor, pastora, e manipula o membro da igreja. O membro tem que fazer o que ele quer. Tem que dizer para onde vai, onde foi, o que vai comprar e a hora que vai voltar. Ele manipula. É como se o membro fosse um fantoche. E ele manipula ele. E tem que fazer exatamente o que ele quer. Porque se não fizer, ele se levanta contra o membro e massacra ele, acaba com ele. Então o membro, ele fica sendo manipulado. Manipulação é coisa de demônio. Quem manipula é o diabo. Deus não manipula. O Senhor diz, eis que eu coloco diante de você o caminho da bênção, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei qual caminho deveis andar. Se o da vida, para que viva. Se o da morte, para que morra. Eis aí os dois caminhos. Decida-se. Então o Senhor não manipula ninguém. O Senhor manda você escolher o caminho que você deve andar. Edom estava sendo manipulado. Tanto por Josafá, como por Edom. Amém? Então eu digo para você que você não pode deixar que ninguém te manipule. Ninguém pode te manipular. Amém. Glória a Deus. Ninguém. Você tem que ser o que você é. Amém. Amém? Você tem que ter a sua opinião formada. Você tem que ser o que você é. Você tem que ser o que você é. Você não pode ficar imitando um líder que dá um exemplo. Você não pode imitar. Você vê que tem determinadas congregações, igrejas, que você não sabe quando é o líder que está falando ou quando é o discípulo. Porque tem um jeito dele falar, é igualzinho o pastor dele, o presidente, o bispo ou o apóstolo daquele rebanho. Quando as irmãs falam, você não sabe se for pelo rádio, se é a bispa, se é a episcopisa, se é a pastora que está falando, ou se é uma discípula. Porque é tão idêntico, tão igual, que você não sabe. Você não deve ser dessa forma. Você não pode viver assim. Você não pode ser manipulado dessa forma. Você tem que ter a sua oração. Você tem que ter a sua voz. Você tem que ter a sua personalidade. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. E Deus não quer que você seja cópia de alguém. Deus não quer que você copie ninguém. Você tem que ser o que você é e o que Deus determinou que você fosse. Não abra a mão da sua personalidade, da sua vida, do seu jeito de falar, do seu jeito de pregar, do seu jeito de chorar, para copiar outras pessoas. Como existem algumas igrejas que nós conhecemos. É verdade ou mentira? É verdade. Então você tem que ser o que você é. E você pode perceber que as pessoas que ali vão, elas recebem uma sabatina. São sabatinadas até falar exatamente como o líder daquele ministério. Enquanto ela não falar do jeitinho que o líder fala, ela não sai da sabatina e não é levantada a pastor. Entendeu? Mas Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha a sua personalidade. Diga para o seu irmão, Deus quer que você tenha a sua personalidade. Amém? Deus quer que você tenha a sua fé. Deus quer que você seja você. Seja você. Não seja Josafá, não seja Jorão, seja Edom e ponto final. E viva isso na sua vida. Seja o Edom. Eu digo seja o Edom porque eu estou me referindo a Jorão e a Josafá. E o Edom
ora assumia a personalidade de Josafá, a fé de Josafá, e ora assumia a incredulidade de Jorão. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você seja realmente a sua pessoa. O Senhor quer que você viva o seu eu. Eu sou o Paulo, eu sou o Marco, eu sou o Adriano, eu sou o Emiliano, eu sou o Lael. Eu sou o Lael. Eu fui trabalhar no ministério há algum tempo atrás, e o líder daquele ministério falou: ó, nós vamos formatar você. Vamos formatar você, pastor Marco, e você vai falar do nosso jeito. E eu falei: tu vai suar muito. Mas nós vamos tirar esse Pentecoste de você. Vamos tirar esse anjo que passa, esse fogo que desce. Vamos tirar esse glória que você fala demais. Vamos tirar essas palavras de você. E você vai ter que falar querido e querida. Aí eu falei: tudo bem, bicho. Tudo bem, amado. Você quer que eu diga? Tudo bem. Querido da glória a Deus, querido. Aleluia! Eu não queria que eu falasse querido. Eu não queria que eu falasse querido. Querido da glória a Deus, querido. Amado, o fogo está descendo entre nós. Irmão. Não teve jeito. Por algum tempo depois, 4, 6 meses depois, ele me chamou e disse: olha, pastor, a forma que nós colocamos você rebentou. Você não tem jeito, não. Seja o que você, seja realmente o que você é. Você não muda, não tem jeito. Está dentro de você esse negócio. Pronto. Acabou. Acabou. Entendeu? Acabou a perseguição. Acabou o levante. Acabou. Acabou. Só quando ele disse: seja o que você é. Realmente seja o que você é. Quando ele disse isso, eu disse: agora eu estou saindo. Agora eu não quero mais. Agora eu descobri que essa forma que rebentou não dá para mim. Que realmente eu tenho que voltar às minhas origens pentecostais. Eu tenho que voltar à revelação. Eu tenho que voltar às línguas estranhas. Eu tenho que voltar a ver um demônio cair. Eu tenho que voltar a falar palavras proféticas. Eu tenho que voltar e botar a mão sobre os enfermos. Eu tenho que voltar e ver o milagre de Deus acontecer. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que as águas de Deus passaram naquele deserto. Pela manhã, as águas do Senhor passou. Quem tinha a sua cova, a sua cisterna, quem abriu o seu poço, recebeu do seu milagre. Recebeu da sua água. Interessante é que esse indivíduo, essa pessoa que murmura e que reclama e que não tem fé para agir como você agiu, quando você recebe a bênção, ele vem com a canequinha pro seu lado. Dá para me dar um pouquinho da sua água? Dá para você orar por mim, meu irmão? Dá para você ministrar sobre a minha vida, minha irmã? Não! Não dá, não! Vai fazer a sua cova. Vai abrir a sua cisterna. Vai cavar o seu poço. E vai esperar o teu milagre, o milagre de Deus passar novamente. Porque o milagre que eu tenho, o Senhor mandou para a minha vida, pela minha fé na palavra do profeta. E na palavra do profeta, eu acreditei e o Senhor me abençoou. Eu acreditei e o Senhor manifestou a glória dele. Então hoje eu quero dizer para você, você tem sido criticado porque você tem agido no sobrenatural, você tem agido por fé, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você tem agido por aquilo que você não tem visto, mas você tem acreditado que aquilo que você não tem visto, que você não tem apalpado, certamente o Senhor vai mandar para você, e logo você vai ver e vai apalpar a tua vitória. Glória a Deus. Amém? Logo você vai ver o teu milagre. E a palavra do Senhor diz que bem-aventurado, irmão, bem-aventurado. João capítulo 20, versículo 29 diz que bem-aventurados sois aqueles que não viram, mas creram. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Então, hoje, o Senhor te dá uma oportunidade de você ser um bem-aventurado, o mais bem-aventurado. Você não está vendo o anjo? Está vendo a asa de anjo batendo aí? Você não está vendo o profeta sapateando? Você não está vendo? O fogaréu descendo, a irmã sendo batizada? E nem porta aberta. Você não está vendo nada! Mas uma coisa eu digo, abra o seu poço. Abra a sua cova. Abra o seu coração. Porque a bênção vai passar. E quem estiver com o seu coração aberto, a bênção vai passar e vai preencher. E ele vai receber o